É legítimo eu chegar e dizer assim, aquelas pessoas lá estão sendo imorais. Mas não é legítimo usar uma realidade que não é própria àquela pessoa e atribuir aos outros. Hoje eu vou falar de um tema importantíssimo. Eu vou falar a respeito de um erro que se comete o tempo todo em discussões políticas. Estava eu na casa de uma amiga que é assim, sabe aquela cozinheira maravilhosa? Que fez um bowl com um monte de coisa crocantinha, vários sabores. E aí uma amiga falou assim, nossa, mas que estranho. Aí a gente ficou assim, cara, que coisa maravilhosa, que sabor incrível. E ela chega e diz assim, que estranho. Acontece que essa moça, ela tem origem argentina, né? As pessoas que falam espanhol, quando elas falam estranho, em se referindo à comida, é um elogio. Ao passo que, pra gente aqui, né, no Brasil, estranho, você vê com maus olhos, né? Você fala assim, essa comida tá meio estranha. Geralmente é algo com caráter pejorativo. O vídeo hoje é a respeito disso, da gente entender o significado do que as pessoas falam a partir de quem está falando, a partir da realidade de quem está falando, a partir dos conceitos de quem está falando, a partir das teorias de quem está falando. Por um lado, isso é intuitivo, simples de entender e, cara, você atribuir sentidos ao que a outra pessoa fala diferente do que ela está falando é simplesmente má vontade. Pode ser ignorância também, né? Pode ser desconhecimento. Mas muitas vezes é má vontade para desqualificar o que a outra pessoa está falando. E aí eu vou trazer aqui 2 exemplos que aconteceram comigo há pouco tempo. Repare, eu posso falar que a comida tá estranha se eu achar a comida estranha, isso é legítimo. Eu posso falar que aquela menina argentina achou a comida encantadora, porque é o sentido que ela atribuiu ao estranho. Mas eu não posso falar que aquela menina achou a comida estranha, porque você tá ouvindo isso em português, você é um brasileiro, você vai atribuir o sentido em português a isso. Eu posso usar um conceito da maneira que eu entendo, é legítimo. Eu posso atribuir a outra pessoa o conceito como ela entende, isso é legítimo também. Mas eu não posso atribuir a outra pessoa, eu não posso inserir aquilo que eu entendo no que ela está dizendo. Isso não é legítimo. Então o primeiro exemplo é do George. Ele me enviou um meme, né? É uma frase. Os empresários merecem ganhar mais porque eles assumem todos os riscos. A cada palavra coloca um trabalhador manuseando algum elemento tóxico ou num trabalho super arriscado que pode cair. O meme consiste nisso, né? Em colocar a ironia. É um texto que diz uma coisa e um monte de imagens que mostra outra coisa. E para onde está apontado esse meme? Esse meme está apontado para os liberais. O George enviou para mim esse meme justamente porque ele me identifica como liberal. Então ele tá falando assim, olha, Chicão, você se identifica como liberal e você tá defendendo aqui essas atrocidades. Aí que reside o problema, né? Porque os liberais não entendem a economia em termos morais. Quer dizer que as pessoas defendem que a gente deve se afastar de toda ética? Não, não é isso. O ponto é, a economia, entendida em termos liberais, ela serve para explicar alguma coisa. E essa alguma coisa são as relações de oferta, demanda, restrição. A economia, ela não é para explicar algo no âmbito moral. Para atribuir juízo moral, valorativo, a gente pode recorrer a outros campos do conhecimento. Talvez uma religião, talvez a filosofia, mas a economia, ela não recorre ao âmbito moral. Você percebe o erro? O George é uma pessoa que aceita as contribuições teóricas de Marx. Eu não vou dizer que ele é marxista, porque isso seria entrar em um outro debate muito longo para esse vídeo. Mas, independente dele ser marxista ou não, ele aceita as contribuições teóricas de Marx. E o George, como é muito comum entre os marxistas, ele lê uma economia, ele entende a economia em termos morais. E o meu canal é de epistemologia. Epistemologia é a filosofia do conhecimento. E esse meu canal é de epistemologia cética. O meu interesse aqui é mostrar uma maneira de entender o mundo empírico, as nossas experiências, o nosso conhecimento a partir de uma perspectiva cética, para ver o que é legítimo ser falado a partir dessa perspectiva. Então, nessa perspectiva cética que eu estou defendendo aqui, eu digo o seguinte: se algo está conforme minhas crenças, está coerente, está consistente, eu posso dizer que é verdadeiro. Se algo está inconsistente, né, uma afirmação contraditória, eu posso chegar lá e mostrar a inconsistência e eu posso até aprender, né? E se algo está contrário a outras crenças que eu tenho, crenças mais básicas, eu posso dizer que aquilo ali está errado. O meme em questão, ele apresenta algo tão confuso que nem errado tá.
ele é feito para ser confuso. E em que consiste essa confusão? A confusão consiste a atribuir aos liberais algo que os liberais não dizem, que é o moralismo. Gente, eu espero que essa percepção lhes traga clareza sobre debate, sobre entendimento. A gente tem que ter muito cuidado, é isso que eu tô te falando. Seria legítimo o Jorge chegar e dizer assim: aquelas pessoas não são morais, elas são imorais, elas estão erradas. Isso seria correto, porque o Jorge está atribuindo uma leitura a partir da própria realidade. Mas não é legítimo usar uma realidade que não é própria àquela pessoa e atribuir aos outros. Se aquelas pessoas recorressem a explicações morais e a valores morais na leitura do âmbito econômico, o meme estaria legítimo, mas não é o caso. Eu, que entendo a economia a partir de uma perspectiva liberal, eu espero que exista uma correlação entre o risco e o retorno. Se a gente tem um empreendimento muito seguro, vamos supor, abrir um café seja um empreendimento muito seguro. Então, eu espero que a rentabilidade de abrir o café seja baixa no livre mercado. Porque caso a rentabilidade seja muito alta e é muito segura ao mesmo tempo, um monte de gente vai entrar naquele mercado. Quando muita gente entrar naquele mercado, a minha expectativa é que a rentabilidade caia, né? Vai ter muita concorrência e as pessoas vão ter que ou reduzir os preços de maneira a deixar uma margem de lucro menorzinha, ou então vários desses cafés vão à falência, o que faz com que o risco aumente. Então, assim, a minha expectativa é que haja uma correlação entre o risco e o retorno. Mas isso não quer dizer que eu acho que deva ser assim. Eu não acho que as coisas tenham que ser dessa maneira. Onde o livre mercado não funciona muito bem, isso não acontece. É o caso de algum mercado que seja personalíssimo. Por exemplo, vamos supor que a Ivete Sangalo ganhe muito dinheiro cantando. Alguém pode fazer um cover da Ivete Sangalo, né? Então pode ter um mercado de cover da Ivete Sangalo. No mercado de cover da Ivete Sangalo, essa relação de risco-retorno vai funcionar mais ou menos. Mas em ser a própria Ivete Sangalo, não tem concorrência. Ninguém vai clonar a Ivete Sangalo para fazer uma outra Ivete Sangalo concorrendo com ela. Da mesma maneira, onde o Estado proíbe livre mercado, por exemplo, o monopólio das rotas de ônibus, né? O Estado determina que apenas uma empresa vai fazer aquelas rotas. Tem algum mercado, porque tem uma disputa, tem uma licitação, mas é um mercado muito mais fechado. Nesse mercado de ônibus, em que o Estado determina o monopólio, a minha expectativa é que quem vence a licitação vai ter um lucro em relação ao risco muito maior do que seria se fosse no livre mercado, que qualquer pessoa pudesse lançar um ônibus. Já o Jorge, para ele, as coisas não se dão dessa maneira. Tem um dever ser. As coisas têm que ser de determinada maneira. Então ele diz assim, se eu trabalho muito, eu tenho que ganhar muito. Não é a perspectiva do liberal. Na perspectiva do liberal, essa correspondência entre o risco e o rendimento é algo que ocorre em consequência do livre mercado. Mas se não ocorrer, paciência, é assim mesmo. Não tem nada imoral. Vamos supor que alguém seja um excelente matemático, incrível, que quase sem esforço resolve problemas fenomenais e aí ele é contratado por uma empresa e ganha muitão, mesmo trabalhando um pouquinho. Cara, isso não é imoral, entendeu? Não tem uma necessidade de corresponder o rendimento e o risco. Não é uma coisa moral, é uma coisa que decorre do mercado, mas decorre assim, em alguma medida. E se não ocorrer, tudo bem. Ao passo que para George, se alguém trabalha um pouquinho e recebe uma renda muito grande, isso é um super problema. O que acontece é o seguinte, o George está projetando o que ele diria caso ele fosse o liberal. Ele está interpretando o que os liberais dizem a partir dos próprios conceitos. É como se eu, ao ouvir a moça argentina chamando a comida de esquisita, estivesse achando que ela está falando mal da comida. Sendo que, para alguém que fala espanhol, esquisito é algo legal, bom. Nisso consiste a falácia da tradução. É interpretar o que a outra pessoa está dizendo a partir dos próprios conceitos. É uma falácia, é um erro. Para que a gente consiga se expressar e para que a gente consiga entender o que outra pessoa diz, a gente tem que ter a boa vontade de entender o que ela diz nos termos que ela diz. Senão não tem sentido nenhum, não é comunicação, é guerra. É interessante notar que o Jorge acha errado alguém ganhar um valor que não seja proporcional ao tanto que a pessoa trabalha. Mas ele não se dá conta que ele e todos os nossos amigos ganham pelo menos, mas no mínimo 3 vezes o que alguém ganha trabalhando na iniciativa privada, com uma quantidade de trabalho mais ou menos proporcional. Então acaba que a régua que Jorge usa para atribuir esse correto é ele mesmo, né? Se ganhar tanto quanto ele ganha, tudo bem.
Não importa se ele ganha 30 mil por mês. Se for 30 mil por mês, essa é a régua. Vou me repetir aqui. É legítimo eu fazer uma leitura a partir da minha realidade. Inclusive, é legítimo eu fazer uma leitura a partir da minha realidade e dizer, olha, aquela teoria está errada. Ou, olha, aquela teoria é moralista. É legítimo eu falar a partir da minha realidade e dizer, olha, aquelas pessoas são imorais. Elas são terríveis. Isso é legítimo. Tá, eu tô mostrando que é a partir da minha leitura. Tô mostrando que são a partir da minha realidade, a partir dos meus conceitos. Mas atribuir uma fala ao outro usando os próprios conceitos e os próprios valores, isso não é legítimo. É uma distorção, ou é uma confusão de alguém que realmente não entendeu, ou é uma guerra de desinformação. Tratar a comunicação como uma guerra é contrário ao que eu defendo no meu canal. Eu defendo que a gente converse com boa vontade, de tentar entender o que a outra pessoa está falando. Agora, se você faz um monte de espantalho, o debate não é legítimo. Para que debater com alguém que quer te vencer, que quer te derrotar, que quer te destruir? Isso não tem sentido. Agora, debater para convencer, para que eu entenda também as minhas fragilidades e para que eu busque as fragilidades da pessoa com quem eu estou dialogando, isso é legítimo, é legal, é bacana. Se você não tem boa vontade, não tem para que debater. Eu posso atribuir à moça argentina o que ela falou a partir dos conceitos dela, legítimo. Eu não posso atribuir à moça argentina uma leitura a partir da minha realidade. O meu sentido de estranho não é o que ela está usando. Aí eu transpus essa questão toda para aquele meme de economia e mostrei como aquele meme reproduzia esse erro tão banal. Mas assim, no meme não é fácil perceber. Então, como se dá a falácia da tradução apontada ao ceticismo? É quando alguém chega e fala uma coisa horrorosa do tipo, o cético não acredita que tem sol, então não existe sol, então eu posso caminhar sem protetor solar, então o cético não acredita que tem parede, então vai andar e vai bater na parede. Percebe? Você não pode atribuir isso a mim. Não pode, isso não é legítimo. Em que consiste o ceticismo do David Hume e o que consiste no meu ceticismo? Consiste em que todo conhecimento pode ser questionado. Tudo pode ser investigado. O ceticismo consiste em recusar dogmas. É só isso, gente. Aí tem aquela coisa que o pessoal chama de navalha de Hume, né? Se nada é real, então o ceticismo não é real. E aí quem atribui o não real a falso ou não acredito, quem atribui dessa maneira, quem faz essa atribuição, não é como eu faço, hein? Eu digo assim, não é possível provar que algo é real, logo posso continuar investigando em busca de respostas melhores. É assim que eu faço. Mas se alguém atribui assim, se nada é real, nada é verdade, é algo que passa assim na cabeça deles, mas é um negócio escabroso. Mas quem faz essa maluquice diz assim, então você é cético, o cético também não é real. Então touché, acabou o ceticismo, ele é contraditório. Então, essa versão de aplicar a navalha de Hume, a própria navalha de Hume, eu recuso pelo que eu acabei de mostrar, né? Eu dizer que não é real não quer dizer que eu não aceito como uma crença ou como uma verdade. No meu entender, como eu apresento a filosofia cética, dizer que não é real quer simplesmente dizer que eu posso continuar investigando em busca de alternativas melhores. Por mais que uma determinada explicação pareça melhor, pode não ser. É só isso. Então vamos aplicar essa versão atenuada da navalha de Hume à própria navalha de Hume. Aí eu aceito, que é, o ceticismo também não é real, aquela coisa metafísica não é. Então é possível que surja outra filosofia que seja melhor que o ceticismo. Aí eu aceito. Pronto, acabou. Apliquei a navalha de Hume, a própria navalha de Hume, é isso aí mesmo. Eu posso estar defendendo uma filosofia que talvez não seja mais adequada. Pode ser que já exista uma filosofia mais adequada e eu não conheço. Ou pode ser que eu mesmo venha a defender uma nova filosofia no futuro. Mas tem outra implicação muito interessante da filosofia cética. É que um tipo de legitimação se torna inaceitável, que é o que eu chamo de falácia do real. Eu não sei se você já passou por esse tipo de debate, se você tem um interesse filosófico e vai questionando coisas básicas. Chega numa hora que alguém diz assim, mas isso aqui todo mundo sabe. Ou, mas isso aqui é o real. Mas isso aqui é um fato. Então, não aceito esse argumento. Se você aceita a filosofia cética, se torna proibido, eu tô com vontade de falar assim em termos pejorativos, mas assim, tem uma galera que faz uma mágica, né? Faz um pensamento complicado, assim, dá 1000 voltas e tira assim uma bomba metafísica, né? Traz assim uma super verdade.
não é legítimo também, a partir da perspectiva cética. Na perspectiva cética, eu aceito que é impossível provar, naquele sentido metafísico, qualquer coisa. Uma vez que isso é impossível, necessariamente qualquer sistema parte de alguma coisa. Vai ter uma galera que vai dizer assim, isso aí é a metafísica. Como se aquela alguma coisa que aquelas pessoas escolheram fosse especial, fosse real, né? É a metafísica. Eu não aceito isso. Como é impossível investigar até o final, a base da base da base, a fundamentação última, pelo raciocínio da regressão ao infinito. Como isso é impossível, eu tenho que partir de um ponto arbitrário. Ou vários pontos arbitrários. Pensa, a própria sintaxe é um ponto arbitrário de onde a gente parte. Mas enfim, eu vou me aprofundar nesse tema da fundamentação do conhecimento a partir de uma perspectiva cética, quando eu for falar com mais profundidade do ciclo estranho. Eu já tenho um vídeo apresentando o conceito do ciclo estranho, mas eu vou usar o conceito do ciclo estranho para fundamentar toda a construção do conhecimento a partir das bases céticas. É isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro qual é a falácia da tradução e, por favor, se